Bom dia, meu nome é João Victor Pereira Fernandes, matrícula 2018, 21602. Esse aqui é o segundo capítulo da disciplina Segurança e Auditoria de Sistemas. E nela, o escrito para desenvolver um documento falando sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD foi criada em 2020. Ela é uma legislação que tem como objetivo proteger os dados pessoais das pessoas na internet. E com isso, o setor da TI foi bastante afetado, porque tiveram que fazer diversas adaptações para se adequarem nessas novas normas. Uma das principais normas que foram introduzidas é que assim que a pessoa é, aceita que seus dados sejam salvos na tabela do banco de dados dessa empresa, o cliente precisa ser informado explicitamente o que eles podem fazer com esses dados. Antes dessa lei, não tinha nenhuma lei que obrigasse a empresa a avisar o cliente que assim que ele clicasse, cadastrasse os dados dele, que eles poderiam manipular esses dados da forma que eles quisessem. E isso não era uma coisa que ficava bem explicada ao usuário. E com essa lei teve que mudar essas coisas, porque agora é necessário que o usuário seja nitidamente informado sobre esses dados. Outra coisa foi a proteção de dados, porque as empresas que armazenam esses dados às vezes não têm a proteção necessária. Às vezes hackers conseguem ter acesso a esses dados e acabam tendo essa falha na segurança. Então a empresa tem que manter a confidencialidade desses documentos e com criptografia, seja como for. E a empresa que descumprir essas normas são, podem receber sanções, né, do Estado, de algum órgão. E a inteligência artificial também, ultimamente, tem sido bastante falado nos últimos tempos. E a Lei Geral de Proteção de Dados também está aí para ajudar, porque com essa inteligência artificiais, né, algumas tomadas de decisões são totalmente automatizadas e as empresas têm que garantir que os algoritmos que eles geram não reproduzem nenhum tipo de preconceito ou discriminem nenhum grupo de vulneráveis. É, também estabelece às empresas a responsabilidade da proteção de dados, como eu disse, que as empresas devem ter agora só um encarregado somente para tratar esses dados, para fazer essas políticas de, de coleta, para eles informarem o usuário, para o usuário estar bem informado que eles estão usando esses dados, que estão sendo salvos no banco de dados dele. E por isso a empresa precisa ter uma pessoa encarregada só para isso. E em caso de descumprimento, se ele não tiver uma pessoa encarregada só para o tratamento de dados, eles podem ser multados. Mas em algumas hipóteses, as empresas ainda podem compartilhar os dados, mas o usuário tem que ter o consentimento que esses dados podem ser usados, e a empresa tem que informar, tem a obrigação de informar para que eles vão usar, para quem eles vão compartilhar, e o usuário tem que estar ciente de tudo que a empresa pode fazer com esses dados. Em resumo, aqui a Lei Geral de Proteção de Dados gerou uma forte ação no setor da tecnologia, né? Como eu falei, as empresas tecnológicas que coletam dados tiveram que se adaptar, designar uma pessoa só para o tratamento de dados e para dar uma proteção maior ao usuário com seus dados pessoais, e também para fazer a punição das empresas que não cumprirem essas leis que foram introduzidas em 2020 com a Lei Geral de Proteção de Dados.